Função. Função corresponde a uma associação em que entre os elementos de um conjunto a um outro conjunto. Ou seja, por exemplo, temos aqui a seguinte situação. Temos aqui o conjunto A, em que com esses 3 elementos, e o conjunto B com esses outros 3 elementos. Observe que todo elemento de A está associado a um elemento de B. Esse elemento de A está associado a esse elemento de B. Esse elemento de A está associado a esse elemento de B. E quem é que faz essa associação? Uma função, que geralmente a gente chama de função f. Então, na matemática, a função representa uma ponte dos elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Geralmente, eu gosto de dizer que é como se a função fosse uma máquina em que dentro dela a gente joga a matéria-prima de A e é gerado o produto B. Ou seja, essa matéria-prima de A foi jogada na máquina função e ela gerou esse número. Então, essa é o que a função faz. Associar elementos de um conjunto a outro conjunto. Então, para ser função, cada elemento de partida tem que estar associado a um elemento de chegada, a um único elemento de chegada. Então, nessa primeira situação, nós temos realmente uma função, porque esse elemento de partida está associado a esse elemento de chegada. Esse elemento de partida está associado a esse elemento de chegada. Esse elemento de partida está associado a esse elemento de chegada. Então, nessa primeira situação, nós temos um esquema que representa uma função. Essa segunda situação também representa uma função. Este primeiro elemento de A está associado a esse primeiro elemento de B. O segundo e o terceiro elemento de A, ambos estão associados ao segundo elemento de B. Vocês podem perguntar, professor, não vai ser uma função, porque dois elementos de A estão associados a um único elemento de B. Isso pode, porque para ser função, todos os elementos de A têm que estar associados a um elemento de B. Esse aqui está associado a um elemento de B, que é esse. Esse aqui está associado a um elemento de B, que é esse. Esse aqui está associado a um elemento de B, que é esse. Mas ficou sobrando um elemento de B. Não tem problema, não deixe de ser função. O importante é que todos os elementos de A estejam associados a um único elemento de B. Então, é função. Agora aqui, olha uma situação em que nós não temos função. Nós temos aqui um elemento de A que não está associado a nenhum elemento de B. Ok? Ou seja, essa situação não é função, porque ela não é função em dose dupla, porque um elemento de A está associado a 2 elementos de B. Isso não pode acontecer. Pode acontecer isso. 2 elementos de A está associado a um único elemento de B. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é um único elemento está associado a 2. Então, isso aqui não é função porque está sobrando um valor, não é função. E um valor de A está saindo 2 setas. Então, por isso que isso aqui não é função. Ok? Então, para ser função, de cada elemento de A tem que sair uma única seta e não pode sobrar ninguém. Ok? É aquela mesma ideia de produção. Esse daqui é a matéria-prima. Faltou o Fzinho aqui. Então, joga dentro da máquina, ele tem que gerar alguém. Então, se eu tenho uma matéria-prima aqui, eu vou jogar dentro da máquina, ele tem que gerar alguém. Ele não pode ficar sem gerar nada. Não é isso? E esse produto aqui, eu jogo dentro da máquina, ele vai gerar 2 produtos diferentes? Não. Cada matéria-prima gera um único produto. Ok? Então, para ser função, todos os elementos de todos os elementos já tem que sair uma seta e uma única seta. Ok? Aí dentro da função existem 3 situações. Dentro desses conjuntos aqui, que é o domínio, que a gente representa por D, contradomínio, que a gente chama de CD, e a imagem, que a gente chama de IM. O que é o domínio? O domínio são os elementos de A. Ou seja,
os números de saída, porque quando a gente for para exemplos na matemática, nós iremos trabalhar com números. Então, são o ponto de partida, os elementos de A. Então, esse faz parte do domínio, isso faz parte do domínio. O contradomínio são os elementos de... Opa, aqui cortou um pouquinho, né? São os elementos de A e o contradomínio são os elementos de B. Certo? Ou seja, nessa situação aqui, quem é o contradomínio? Esse elemento, esse elemento, esse elemento. Nessa situação aqui, quem é o contradomínio? Esse elemento, esse elemento, esse elemento. Independente de não receber seta, tá? Aqui a gente não identifica domínio, contradomínio e imagem, porque ele não é função. Só identifica nos casos em que são função. E o que é a imagem? A imagem são os elementos de B que recebem seta. São os elementos de B que recebem seta. Ok? Então, a imagem são os elementos de B que recebem seta. Nessa situação, como todos os elementos de B recebem seta, todos eles fazem parte da imagem. Aqui, ó, seria a imagem somente quem? Esse elemento, esse elemento. Esse aqui não faz parte da imagem. Vamos entender melhor numa situação problema, ok? Temos aqui, ó, exemplo. Observe o conjunto A de elementos 1, 2, 3, 4 e o elemento B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou só fazer aqui o esquema. Tenho aqui o conjunto A, 1, 2, 3, 4. E o conjunto B, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com a função que determina a relação entre os elementos f de A em B. Olha, geralmente uma função a gente representa da seguinte forma. Ó, f de A em B. Ou seja, é a função que associa os elementos de A em B. Essa notação é muito importante, porque pode existir vários conjuntos, mas para mim saber que nós estamos trabalhando com a função, ela tem que me indicar quem ela está associando com quem. Né? Que se não tivesse essa informação aqui poderia ser um esquema qualquer, por exemplo. Na hora que eu leio essa informação, eu entendo que isso aqui se trata de uma função que está associando os elementos de A com os elementos de B. Ok? Então, é sempre importante ter essa notação. A função que associa os elementos de A aos elementos de B. Então, nesse caso aqui, é uma função que está associando os elementos desse conjunto aos elementos deste conjunto. Aí está dizendo que a função determinada pela relação. Aí a relação é x está associado a 2x, né? X elevado a 2x, ou seja, os elementos daqui de A é como se fosse o x elevado nos elementos de B, vai ser gerado 2x, ok? Sendo assim, a função vai ser representada desta forma. f de x igual a 2x. Esse formato é chamado de lei de formação da função. Certo? Lei de formação da função. Vou botar um parênteses bem aqui. Okay? Toda função a gente representa assim, lei de formação. Em que essa daqui é a cara dos elementos de B, dos elementos de chegada, certo? E cada x do conjunto A é transformado em 2x no conjunto B, né? Que é isso que a função está me dizendo. Aí ela quer que eu determine o domínio, a imagem e o contradomínio. Ok. Então vamos determinar. Eu sei que tem a função aqui, né? Porque a função associa os elementos de A em B. Mas, por exemplo, 1 está associado a quem? Então, isso vai depender da função, que é ela que vai fazer essa ponte do 1 até o associado dele aqui do outro lado, que eu ainda tenho que determinar. Eu determino através de quem? Da função. Lembrando que aqui são os valores de x. Então, todos esses são os valores de x. Por exemplo, eu posso pegar o conjunto aqui, o conjunto A, eu vou ter x igual a 1, depois x igual a 2, depois x igual a 3, depois x igual a 4, né? Aqui vão ser os valores de x. 1, 2.
certo? Ok, então vamos jogar na função. A função é f de x igual a 2x, certo? Vamos pegar o primeiro x, que é 1, certo? Então, o x vai ser 1. Eu tenho o quê? 2 vezes o x. Então, vezes aqui 1. 2 vezes 1, 2. Então, já sei que o número 1 está associado ao número 2. E era lógico, gente. Olha a lógica. O x está associado a 2x, ou seja, é o dobro. Então, se eu estou pegando o x aqui, 1, o dobro de 1, 2, né? Aqui eu já sei que vai dar quanto? 4, porque ó, o x é 2. Aí vai ficar 2 vezes x, que é o dobro de 2, que vai ser quanto? 4. Aqui vai estar associado a quem? Ao 6. E aqui? Ao 8. Porque 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Isso aqui é uma função fácil que a gente pode fazer direto. Mas vamos fazer aqui pelo processo. Que geralmente a gente, quando aprofundar mais o estudo de função, nós iremos fazer mais por esse processo aqui. Então vamos pegar aqui x. Então vai ficar 2 vezes o valor de x, que é 2, que vai dar 4, né? E o x 3, vai ficar 2 vezes 3, que vai dar igual a 6. E o x4, né? Ó, vai ficar 2 vezes x. 2 vezes o x que eu estou usando agora quem? 4. 2 vezes 4, 8. Beleza. Montei meu diagrama aqui. E como eu estou pegando, claro que aqui ia dar uma função, né? Porque eu já estou montando a função, né? Ó, todos os elementos de A, né? Ó, todos os elementos de A estão associados a um elemento de B. Ou seja, de cada elemento de A sai uma seta e não sobra ninguém. Beleza. Agora vamos determinar o que a questão pede, que é domínio, imagem e contra-domínio. Vamos chamar aqui domínio de D. Ok? O domínio D é formado pelos elementos. Vamos apresentar assim, ó, domínio da função é igual a... Vai ser um conjunto. Quem é o domínio? São os elementos de A, os de partida. Quem são? 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Ok? Vamos ao contradomínio primeiro. CD da função f. Geralmente a gente chama de função f, mas pode ser qualquer letra do nosso alfabeto. Geralmente eu uso o f de função, né? Mas vamos lá. O contradomínio são todos os elementos de B. No caso aqui, todos esses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a imagem da função? A imagem, gente, são os elementos de B que recebem seta. Ou seja, são os resultados aqui. 2, 4, 6, 8. Ok? Sempre a imagem são os resultados. Ou seja, os números que recebem seta. Sempre vai receber seta os números que saem, que estão associados com os valores do A, né? Então, recebe seta o 2, o 4, o 6 e o 8. Ok? Então, aqui é a resposta da questão. Então, geralmente, quando a gente se deparar com a situação de função, é isso. Mas, o que é, novamente frisando, o que é a função? É uma relação matemática em que associa os elementos de A de um conjunto aos elementos de um outro conjunto. Porque aqui eu vou estar usando sempre A e B, mas esses conjuntos podem ser C, D, E, F. O importante é que é uma coisa que associa dois conjuntos, que faz essa ponte aqui.